Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num assunto super importante: o AWS Identity and Access Management, mais conhecido como IAM. Basicamente, vamos desvendar como a AWS controla quem pode fazer o que dentro de uma conta. Pensem comigo, como é que se protege uma casa que tem, sei lá, 1.000 portas e 1 milhão de chaves? Parece loucura, né? Mas essa é exatamente a analogia para o desafio de gerenciar acessos num ambiente de nuvem gigante como a AWS. É um prédio enorme, cheio de salas, e a gente precisa garantir que só a pessoa certa, com a chave certa, entre na porta certa. Como fazer isso sem virar um caos? Bom, para a gente começar a organizar essa situação, o primeiríssimo passo é separar as coisas. Pensa assim: existe a chave mestra, aquela que abre tudo, sem exceção. E existem as chaves do dia a dia, que só abrem uma ou outra porta específica. Na AW, essa diferença não é só um detalhe. É, na verdade, o pilar de toda a estratégia de segurança. E olha só, é exatamente sobre isso que estamos falando aqui. De um lado, o usuário root. Esse é o chefão, o super-admin com poder total e irrestrito. A dica de ouro aqui é: use essa conta só para criar a conta na AWS e depois, sério, guarde essa senha a 7 chaves e não toque mais nela. Já do outro lado, a gente tem os usuários IAM. Estes sim são os que usamos no dia a dia, tanto para pessoas quanto para aplicações. E a regra é clara: cada um deles só pode ter as permissões que precisa para fazer o seu trabalho, e nada mais. Isso que eu acabei de falar tem nome e é talvez o conceito mais crucial de segurança na nuvem: o princípio do menor privilégio. A ideia é super simples: dar a cada um apenas o mínimo de permissão necessária para fazer o que precisa ser feito. Ponto final. Por que isso é tão importante? Porque se uma credencial vazar, o estrago é muito, mas muito menor. Ok, o princípio é ótimo, mas e na prática? Com centenas de pessoas, imagina ter que configurar a permissão de cada um por um? Seria um pesadelo, né? É aí que a gente começa a falar de usuários, grupos e políticas. É sério, gerenciar usuário por usuário simplesmente não funciona em larga escala. É um convite ao erro, é uma perda de tempo gigante, num ambiente que muda o tempo todo, é insustentável. Mas, felizmente, a AWS pensou nisso e nos deu as ferramentas para organizar essa confusão. E a solução é agrupar. É simples assim. Primeiro temos os usuários, que são as identidades individuais, né? Pessoas, aplicações. Depois os grupos. Pensa neles como se fossem pastas. A gente cria um grupo de desenvolvedores, outro de analistas e coloca os usuários dentro. E por fim, a mágica acontece com as políticas, que são basicamente documentos que dizem em detalhes o que aquele grupo pode ou não pode fazer. E olha só a cara de uma dessas políticas. Parece um código complicado, né? Mas não se assuste. É só um arquivo de texto em formato JSON que funciona como um livro de regras. Esse exemplo aqui, de forma bem simples, está dizendo: efeito permitir, ação listar todos os buckets do S3, recurso todos os buckets. Pronto, é uma regra clara. E o melhor de tudo, a gente não aplica isso a uma pessoa, a gente anexa essa política a um grupo inteiro. E todo mundo que está naquele grupo herda essa permissão. Geral, né? Beleza, até agora a gente falou bastante de usuários, pessoas, mas e quando uma aplicação precisa de acesso? Ou quando alguém precisa de um poder de administrador, mas só por 5 minutinhos para uma tarefa específica? É para resolver isso que existe um dos conceitos mais poderosos e seguros da IAM, as roles. Pensa só no perigo de uma chave de acesso permanente, daquelas de um usuário IAM. Se essa chave vaza, o risco é constante até alguém perceber e revogar. É a mesma coisa que dar a chave da sua casa para alguém. Ela funciona para sempre. Não seria muito melhor dar um passe de acesso que expira em 1 hora? Pois é, uma role do IAM é exatamente isso, um passe de acesso que expira. É uma identidade temporária. A melhor analogia é um crachá de visitante. Ele te dá acesso a certas áreas do prédio, mas só por um tempo determinado. Deu o horário, o crachá para de funcionar. Simples assim. O mais importante, nenhuma chave permanente fica exposta por aí. E como isso funciona nos bastidores? O processo se chama Assume Role, ou assumir um papel. É bem lógico, olha só. Primeiro, um usuário ou um serviço que a gente confia pede para assumir essa role. Aí, o Serviço de Segurança da AWS, o STS, entra em ação e verifica. Essa entidade pode mesmo assumir essa role? Se a resposta for sim, o STS gera credenciais novinhas, temporárias, que só valem por um tempo. E pronto, com essas credenciais, a tarefa pode ser feita. Para quem já usou o console da AWS, é literalmente aquele botão de switch role. A pessoa clica ali e, puf,
Por um tempo, ela está agindo com outras permissões. É como tirar o chapéu de desenvolvedor e colocar o de administrador de banco de dados por alguns minutos. É uma forma super visual e prática de separar os papéis. Agora, nem tudo são flores. Usar roles para dar acesso a terceiros, tipo um software parceiro, abre a porta para um problema de segurança bem sutil, mais perigoso. É o famoso Problem of the Confused Deputy, ou substituto confuso. O nome é engraçado, mas o risco é sério. É quando um programa em que a gente confia é enganado e acaba usando a autoridade dele do jeito errado. Vamos imaginar a cena. A gente confia numa empresa parceira para acessar alguns dos nossos recursos na AWS, certo? Mas e se um cliente mal intencionado dessa empresa parceira conseguir enganá-la? E se ele fizer com que ela use as permissões que nós demos para ela, só que para acessar os nossos dados em nosso nome? Pegou o problema? Este diagrama mostra direitinho como o ataque funciona. Olha lá, a nossa conta confia na Example Corp. Aí vem um espertinho, que também é cliente deles, e consegue fazer com que a Example Corp use a permissão que nós demos para ela para fuçar nos nossos próprios recursos. A Example Corp virou o substituto confuso. Ela tem a permissão, está agindo em nosso nome, mas quem está dando as ordens é outra pessoa. É uma baita falha de segurança. E como é que a gente se protege disso? A solução é bem elegante, o External ID. É basicamente uma senha secreta que só a nossa conta e o nosso parceiro de confiança conhecem. Na hora de configurar a permissão, a gente coloca uma condição. Só pode assumir essa role se me disser qual é o External ID. Como o atacante não sabe essa senha, a tentativa dele de enganar o nosso parceiro vai por água abaixo. Acesso negado. Simples e eficaz. Ufa, cobrimos bastante coisa, né? Agora, para fechar, vamos passar rapidinho por algumas melhores práticas que todos deveriam seguir para manter a conta segura. Primeiro e mais importante de tudo, protejam o acesso. A autenticação de múltiplos fatores, o MFA, gente, não é opcional, é obrigatório. E hoje em dia tem opções super seguras, como chaves físicas, tipo a YubiKey, ou as passkeys mais modernas, que usam a nossa biometria, a impressão digital, o rosto. Não tem desculpa para não usar. Segundo ponto, abracem o acesso temporário. Sempre que der, prefiram usar IAM roles ao invés de criar usuários IAM com chaves de acesso que duram para sempre, principalmente para aplicações. E, só para martelar de novo, o usuário root, deixa ele trancado no cofre e só usa em caso de emergência real, ok? E por último, mas não menos importante, segurança não é um projeto com começo, meio e fim. É um processo contínuo. As permissões precisam ser revisadas de tempos em tempos e a própria AWS nos ajuda com isso. Ferramentas como o IAM Access Analyzer estão aí para escanear tudo e nos mostrar onde tem acesso sobrando, ajudando a gente a manter sempre aquele princípio do menor privilégio. E isso nos traz à nossa reflexão final. Gerenciar identidades e acessos não é só mais uma caixinha para marcar numa lista de tarefas de segurança. É a fundação, é o alicerce onde toda a segurança da nossa nuvem é construída. Então, fica a pergunta no ar. Essa base, ela está realmente sólida?